Então a gente já viu os estados da matéria na última aula e agora a gente dá sequência. Nesses estados da matéria, a gente vai ver alguns gráficos que fazem com que essa matéria se divida, né? Se divida ou se mude de estado para sólido, líquido e gasoso. O que a gente viu na última aula foi isso aqui, ó, tá? Então, os estados da matéria, nós encontramos as substâncias em 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, ó, vamos lá. Sem muitas delongas, a gente viu isso aqui, né? Os estados da matéria. O que a gente tinha que lembrar da aula passada? O entendimento é muito claro e vocês têm a capacidade disso. Que esses estados da matéria, eles são classificados em função da organização das moléculas. E aí a gente estudou como modelo, estudamos a água, né? Aquela molequinha de água, H2O, como que ela está dentro de cada sistema, ou seja, dentro de cada classificação, sólido, líquido e gasoso. Nós vimos que, vamos interpretar essa molécula de água como essa bolinha azul aqui. Então, no estado sólido, ela está bem próxima da outra, bem organizadinha, formando um cristalzinho, formando um cubo aqui, ó, bem organizadinho, como se fosse aquele cubo mágico, né, que o cara vai virando, é bem organizado aquilo ali. Bom, quando eu passo para o estado líquido, eu tenho um afrouxamento e algumas interações moleculares, eu começo a ter ela como um fluido, eu começo a ter ela como uma desorganização, tá? Então, esse é o estado líquido, as moléculas estão afastadas um pouquinho mais da outra. E aí, quando eu ganho um pouquinho mais de calor, quando eu ganho um pouquinho mais de energia, essas moléculas, elas querem escapar daquele sistema. Elas estão mais longe uma da outra e estão num sistema, olha aqui, entre aspas, caótico. Ou seja, elas estão com um movimento, uma vai para cima, outra vai para baixo, uma vai para o lado. Elas estão no estado gasoso. Então, para todas as moléculas, para todas as substâncias que nós temos no estado aqui da superfície, o que a gente está olhando, por exemplo, ó, esse plástico aqui, ó, isso aqui é um polietileno, tem molequinhas aqui de polietileno, moléculas de polietileno, são cadeias grandes. Por que ela está no estado sólido? Porque ela tem essa organização que está aqui, ó, essa organização mais cristalina, mais organizada. Se eu começar a derreter esse cara aqui, eu boto ele no fogo, o que vai acontecer? Essas moléculas começam a se afastar uma da outra e aí elas começam a dançar. Esse cara começa a ser fluido, ele começa a ter uma fluidez, eu começo a derreter o plástico. E se eu fornecer mais energia para esse plástico, o que vai acontecer? Eu vou começar a queimar esse cara, eu vou começar a degradar ele. O que ele vai se transformar? Ele vai se transformar em gás e aí ele quer escapar. Essas molequinhas de polietileno, na realidade vão ser carbono, vão querer escapar. Então, e aí a gente, né, resumindo a aula passada, ó, vou resumir a aula passada de 1h30 nesses 10 minutos iniciais. A gente viu que existe um nome para cada mudança. Então, fácil, né? A gente vai interpretando esses nomes. Quando eu tenho sólido para o líquido, eu chamo de fusão. Quando eu tenho líquido para sólido, eu chamo de solidificação. Quando eu tenho de sólido para gasoso, eu chamo de sublimação. Quando eu tenho inverso de gasoso para sólido, eu chamo de ressublimação. Quando eu tenho de gás para líquido, eu chamo de condensação. A flechinha aqui, ó. Eu transformo uma matéria, a matéria estava gasosa para líquido, eu chamo de condensação. E de líquido para gás, formação de nuvens, por exemplo, ó, líquido para gás, é a evaporação. Então, para eu poder formar umas nuvens mais acima, essa água que está aqui nos lagos, nos rios, na roupa, precisa ser evaporada. Pessoal, tá claro isso aí? Tem que estar bem claro por quê? Porque agora a gente dá um passo superior, a gente sobe um degrau em termos de entendimento do estado da matéria. Antes de fazer isso, eu quero resolver o último exercício com vocês. Então, puxe lá na página 576, o exercício 1 do Enem. Olha lá, o Enem, ó, já estou vendo o Enem aí já.
Já vamos trabalhar essas questões aqui, ó. O que ele fala? Então puxa lá a apostila. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem com que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para entender o ciclo hidrológico. Ciclo da água, tá? Hidroágua. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve calor do Sol e dos seus arredores, né? Redondezas, né? Vamos dizer assim. Quando já foi absorvido o calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, perceba o que ele está dizendo. Se tem uma pocinha de água aí na frente da casa de vocês, como que essa poça de água, né, esse voluminho de água vai sumir? Começa a ganhar energia do Sol, então está esquentando, está esquentando, está esquentando. Essa molécula ela se acha, opa, eu tenho energia suficiente. Ela vibra, ela se movimenta, essa única molequinha de água. Existem bilhões de moléculas ali numa poça desse tamanho. Essa molequinha de água começa a ganhar energia e ela passa do estado líquido para o gás ou vapor. Gás e vapor vamos interpretar que seja o mesmo processo, mesma classificação. Ela passa para vapor de água. O que ela passa para vapor de água? Ela ganhou energia, ela começa a subir. E aí ela vai subindo, como se virasse um anjinho. Começa a subir, subir, a hora que chega lá na uma certa altitude, ela bate numa superfície um pouquinho mais gelada e aí ela perde energia. Na hora que ela perde energia, ela condensa. Então, isso é a formação de nuvem. E aí eu condenso ali em cima. A hora que pega um volumão de gás ali, esse volume de água na forma de vapor cai como na forma de chuva. Esse é o ciclo hidrológico, tá? Ciclo da água. E aí ele pergunta, ó, a transformação mencionada no texto a gente já falou, mas antes de pôr a resposta definitiva para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte, para a gente memorizando, lembra, sem memória não há aprendizagem. Para vocês ir memorizando, vai escrevendo o que é cada passagem. Então, o processo de fusão, escrevam aí na frente, fusão é a passagem do sólido para o líquido. E aí eu vou memorizando isso. Fusão, professor, é sólido para o líquido. Liquefação. Liquefação é a mesma coisa aqui, ó. Condensação. É a passagem do quê? Do vapor para o líquido. Escreva aí. Isso é importante, tá? Eu entender, associar a transformação com esse nome. Evaporação, ó. Evaporação. Líquido para vapor ou líquido para gás. Tudo bem? Solidificação, ó. Esse solidificação já é um nome mais trivial para a gente, é um nome comum. Vai solidificar, ou seja, vai transformar num sólido. Mas da onde que está vindo a classificação da matéria? Está vindo de um líquido, né? Então é de líquido para o sólido. E depois, condensação é o mesmo que a gente colocou aqui, né? Vapor para o líquido. Mas a resposta aqui é a resposta C, tá? Alternativa C. Um exercício muito, muito bacana para tirar 10 nesse exercício aí. Agora, como que eu faço essa mudança de estado da matéria? Primeiro, eu vou dividir a matéria em duas classificações. Olha só, pô, a química é cheia de classificação. A gente classifica mesmo. O ser humano, o cientista, gosta de classificar em A, em B, em C, em D, em amarelo, azul, preto, branco. A gente gosta de classificar. E a matéria a gente pode classificar em duas. Pura e mistura. Pura e mistura. Pura, eu só tenho uma molécula de uma única substância. Então, um exemplo, eu só tenho nesse estado de substância pura, eu só tenho a água. Então, coloquem aqui, ó, onde está escrito substância, lá na apostila, né, na página 565, coloquem ali, substâncias puras H2O, somente molequinhas de H2O.
E para eu passar de um estado sólido para líquido, líquido para vapor, eu preciso fazer o quê? Fornecer energia, não é? Como que chama quando eu forneço energia, forneço calor para um sistema? Endotérmico. Então, um sistema que ele precisa captar energia para ir passando de um estado para outro, eu chamo de endotérmico. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tenho duas temperaturas muito características de mudanças de estado. Primeiro, é para a água, tá? Estou falando da água, mas aí a gente usa esse modelo para qualquer substância. Primeiro, para a água passar do estado do sólido para o líquido, ela precisa absorver energia. E essa transição de sólido para líquido tem uma temperatura característica, que é 0 grau, 0 graus Celsius. Como que eu chamo essa temperatura? Temperatura de fusão. O que é fusão, professor? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Tudo bem? Então, temperatura de fusão é a passagem do sólido para o líquido. E aí, se eu for aquecendo isso aqui, eu estou em 0 graus. Aqui para baixo, -1, -2, -3, temperatura, graus Celsius. A hora que eu chego em 0, no caso da água, esse é o gráfico para a água. Escrevam aí, tá na apostila de vocês. Ele não não, ele deve falar algum lugar ali que é da água, tá? Mas esse é o gráfico que eu copiei e colei aqui na minha projeção. Quando eu vou aquecendo esse cara, ele passa do estado sólido para líquido, ele tem uma transição aonde moléculas vão estar no estado sólido e moléculas vão estar no estado líquido. É uma temperatura que a gente chama de temperatura constante, tá? Tá aqui, ó, de T1 para T2, ó. T1 para T2. É o início da fusão e o fim da fusão. Nesse estágio aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui que seja 1 grau, está aqui, ó, 1 grau, toda a substância água pura está no estado líquido. E assim ela fica até atingir uma temperatura de 100 graus. Olha só, eu vou de 0 até 100 ou até 99,99 graus Celsius. Ela vai continuar, todas as molequinhas estão com uma agitação de 100 graus. O que acontece a partir de 100 graus? Na hora que eu tenho essa temperatura, 99,99 graus Celsius, ela é líquida. A 100 graus, eu tenho uma parte dessa água está líquida, ou seja, um pouquinho junto, as molequinhas, e parte dessa molécula está na forma de gás. Ela já escapou, já foi para um outro plano superior. Ó, está indo para cima, está indo para o céu. Ela está na forma de vapor. Então, o que quer dizer essa temperatura? Eu chamo TE, temperatura de ebulição. Então, todas as substâncias, ela tem um TF, temperatura de fusão, e um TE, temperatura de ebulição. Então, como que eu vejo o estado aqui da matéria? Olha o sólido lá, ó. O sólido está formando um cristalzinho, está formando uma figurinha, está bem arranjado, está bem organizado, está bem ordenado. Se eu começo a fornecer temperatura, ó, para cá, ó, estou fornecendo temperatura. Aqui, vamos supor aqui, a 30 graus. Essa temperatura que a gente está, 25, 30 graus Celsius. Como que tá as molequinhas? Olha lá, as molequinhas já estão com uma Viber já, né? Já ganharam energia, né? Já estão no movimento, já estão dançando ali dentro. E aí? Forneço mais energia, estou botando mais temperatura no sistema, estou aquecendo essa água. O que vai acontecer? Essas molequinhas vão estar ganhando energia. Esse é um processo endotérmico. Elas começam a ganhar energia e querem passar para um plano superior. Elas querem ir para o universo, elas querem ir para o espaço. E aí elas se afastam uma das outras. Elas estão na forma de gás. E aí, pessoal, eu posso dizer com toda a certeza do mundo que todas as substâncias que nós temos
estudadas na face da Terra, como a água, o etanol, o mercúrio, o ferro, existe uma temperatura de fusão e existe uma temperatura de ebulição. Já foi estudado. Então eu pego o álcool, né? O álcool de posto de gasolina aí, ó, o etanol. Eu vou lá, qual que é a temperatura de fusão do etanol? A temperatura de fusão do etanol é menos 117 graus. Olha só, é um congelador super potente. Se ele está na nossa temperatura aqui, ó, ele é líquido. Se eu estou a 0 graus, ó, ele é líquido. Por quê? Porque a 0 graus ele é líquido. O etanol, a água não. A água já começa a se solidificar. Então, o que eu quero que vocês coloquem na página 565, onde eu tenho essa tabela aqui, ó, eu quero que vocês coloquem essa definição. Professor, então quer dizer que a temperatura de fusão é a passagem ou a temperatura que indica a transformação do estado sólido, cadê meu mouse? Sólido para o líquido. É isso. Então coloque aqui, ó, bota essa flechinha aqui, ó, sólido para o líquido. O que isso quer dizer? Abaixo dessa temperatura, ó, menos 118, menos 120. O que o etanol é? Ele é sólido. Menos, olha o que o professor está falando, menos 116. O que ele é? Ele é líquido. Por quê? Porque, olha, eu estou numa escala de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, positivo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Essa é a nossa escala algébrica, tá? A temperatura é assim também, do mesmo jeito. Tudo bem? E aí, do outro lado, a temperatura de ebulição é o quê? É a passagem do líquido para o vapor. Tudo bem? Então, ó, no caso do etanol, 78 graus, esse cara começa a passar de líquido para vapor. Se eu chegar em 79 graus, professor, todas aquelas molequinhas vão estar na forma de vapor. E a 77 graus? 77 graus, todas as moléculas ainda estão no estado líquido. Tudo bem, pessoal? Conseguiram captar essa informação aí? Deixa eu ver se eu tenho mais. Olha que eu quero que vocês escrevam também aí na apostila, que vocês vão encontrar muito. É só nomenclatura. Quando ele fala temperatura de fusão, que é o TF, é a mesma coisa que ponto de fusão. Ponto de fusão é a mesma coisa que temperatura de fusão, ou a gente vai encontrar como PF. Não tem nada de Polícia Federal não aqui. Aqui é ponto de fusão. Ao mesmo tempo que temperatura de ebulição é a mesma coisa que ponto de ebulição ou PE. Ponto de ebulição ou PE. Tudo bem? Então, por que a pressão atmosférica influencia no ponto de ebulição, por exemplo? Vamos pegar só um ponto, ela influencia nos dois. Vocês já ouviram falar que quando eu vou ferver uma água, vou botar uma água para esquentar, para fazer um cafezinho, lá em Santos, por exemplo, ó, lá em Santos, eu boto a água e ela demora para esquentar, ou seja, demora para eu ver as bolinhas dela subindo. O que é aquelas bolinhas? Eu estou fornecendo tanta energia ali no fogão que essas moléculas de água que estavam no estado líquido começam a adquirir uma vibe e quer passar para um outro estado, ou seja, quer mudar do estado líquido para o gás. Agora, se eu for lá na montanha, lá em cima, lá na capital da Colômbia, lá em Bogotá, que é mais ou menos 2.500, 2.600 metros, eu boto uma água para esquentar, ó, rapidamente essa água já passou do estado sólido, do estado líquido, para o gás. Eu esquento ela rapidamente e passo o meu café lá. Por que isso, pessoal? Porque essa coluna de ar aqui, ó, essa coluna de ar, o ar a gente sabe que ele tem uma composição, né? Eu já mostrei isso para vocês, de aproximadamente 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. E aí esse 1% que está faltando aqui, ó, para fechar os 100% é outros gases, como metano,
como dióxido de carbono, que é o nosso CO2, como o argônio, como o hélio. Existem outros gases aqui, tá? Mas praticamente grande parte dele, ó, 99%, é feito de dois gases. Oxigênio, que é o que a gente respira, e o nitrogênio que está no ar, que ele é inerte. Graças a Deus ele é inerte, ele não fica reagindo com ninguém, senão nós estávamos na roça. O que acontece aqui, pessoal? Esse ar que está aqui, ó, ele é matéria. Os gases que eu não estou vendo aqui, se eu estivesse falando para vocês como em sala de aula, existe uma coluna de ar aqui, ó. Essa coluna de ar, ela tem massa. Ela está aqui, ó. Só que ela tem uma massa, vamos dizer assim, que eu não consigo ver. Os gases, eles estão tão longe um do outro que eles não condensaram. Lembra? Para eu poder ver, ele tem que estar condensado. Ele tem que estar formando uma estrutura. Então, eles estão longe, eu não consigo ver. Mas eles causam um peso aqui na minha cabeça, ó. Esse peso aqui na minha cabeça, a gente chama de pressão atmosférica. E por que isso? Se eu passar um telhado aqui em cima, ó, que eu chamo de camadas atmosféricas, e aí existem várias camadas, existe a estratosfera, toposfera, ionosfera. O dia que vocês forem estudar esses gases, vocês vão ver. Mas vamos interpretar isso como se fosse um telhado, tá? E o que muda? Esse telhado que envolve a Terra inteira, ele é único. Ele tem um espaço lá. O que muda pra gente? Aqui, ó, a altitude. Perceba, lá em Bogotá ou lá em La Paz, por exemplo, que são altos, lá em cima da montanha, por exemplo, eu tenho uma coluna de ar. Essa coluna é menor do que no nível do mar. Aqui a pressão é maior. Por que a pressão é maior, professor? Porque eu tenho um volume de gás maior aqui na minha cabeça. Quando eu vou subindo, ó, é como se eu fosse chegando perto de um teto. O que acontece nesse teto aqui, ó? A pressão aqui, o volume de ar é menor. A gente até chama de ar rarefeito, tá? A pressão aqui é menor. Então, vamos imaginar que ao nível do mar eu tenho um peso na minha... Não é isso, esse peso, tá? Isso aqui é só para a gente fazer uma analogia. Não é 50 quilos. Imagine que eu tenho um peso de 50 quilos aqui, ó, no nível do mar, tá? Se eu tenho diferentes posições, esse peso vai diminuindo. E lá em Bogotá, ó, cadê? Opa! Lá em Bogotá eu tenho um peso de 5 quilos. Aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 5. Por isso que os meninos aí que gostam de futebol, quando o time dele vai jogar lá em altas, lá no Equador, lá em Bogotá, lá em La Paz, o cara fala, a bola perde peso. O cara chuta a bola, a massa da bola é a mesma. Tanto aqui em Santos, né, o pessoal que é santista e joga na Vila Belmiro, quanto lá em Bogotá. A massa da bola é a mesma. O que difere agora? Difere o peso. Essa bola aqui, ó, como não tem a pressão atmosférica, essa bola ela fica mais suave. É como se o cara estivesse andando aqui na Lua, e logicamente que guardadas as devidas proporções, e aqui ele está andando na Terra. Agora, o que isso muda para o nosso entendimento? Olha o que o professor vai falar, quando eu vou aquecer uma água aqui, ó, existe uma pressão em cima das molequinhas que falam assim, ó, vocês só, no caso para a água, vocês só vão passar do estado líquido para o gás a hora que atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de uma atmosfera. Aqui tem uma atmosfera. Na hora que eu vou aquecer essa mesma água lá em Bogotá, lá em cima da montanha, por exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho uma pressão menor. E aí a água fala, essa pressão fala, aqui a gente tem pouco peso. Você pode passar do seu estado líquido para o gás a 97, a 90 graus Celsius. Por quê? Porque existe uma pressão menor. Veja, é a passagem do estado líquido para o gás. Eu tenho menos
pressão aqui. Aqui eu tenho massa. E aí a gente tem uma ideia, aqui tem, vamos supor aqui em Bogotá, ó, 0,8 atmosfera. Quanto mais eu vou subindo, mais vai diminuindo essa pressão aqui. Eu vou para 0,6, 0,7. Eu não sei se, por exemplo, no alto do Everest, 8.000 e poucos metros de altura, aqui nós estamos falando de 2.600, 2.500 metros. A pressão atmosférica lá é baixíssima, por isso que o cara tem que ir com oxigênio, uma série de coisas. Lembra, a pressão de gás aqui, ó, a proporção não muda. Não muda, pessoal. Eu não tenho menos oxigênio aqui, ó. Agora, o que muda aqui, em altitudes elevadas, é a minha capacidade de absorver oxigênio. Há quem diga que aqui, ó, em Bogotá, eu preciso ter um oxigênio suplementar. Por quê? Porque a minha capacidade de absorver o oxigênio, esses 21% de oxigênio que existe aqui também, é 50% menor. E o cara precisa daí ter um alento aqui, né? Um oxigênio, como se fosse esses que estão utilizando aí nos hospitais. Bom, aí eu tenho um gráfico como esse aqui, ó. Então, olha o que eu quero dizer para vocês. Que quando eu fervo, falando da água, tá? Quando eu fervo a água em Santos, ela só vai passar do estado líquido para o gás a 100 graus. Em São Paulo, que é um pouquinho mais alto, 98. Aqui em Itu, que é um pouquinho mais alto, talvez 97, tá? Vou subo um pouquinho mais. Brasília, 96. Bom, aí eu já vou para mais de 2.600 metros. Lá no Equador, ó, em Quito, 90 graus. Lá em La Paz, que é uma das maiores cidades, né, em altitudes aqui na América, 3.600 metros. Olha lá quando que ela ferve lá, ó. 87 graus. Por quê? Porque eu vou diminuindo a pressão aqui, ó. Aqui eu tenho uma pressão de, vamos supor aqui, de alguns metros. Aqui dobra a metragem até chegar ao nível do mar. Por isso que é importante eu saber a pressão atmosférica. Bom, se eu sei que a pressão atmosférica influencia, essa coluninha de ar influencia na temperatura, eu posso utilizar isso ao meu favor. Olha lá o que eu vou fazer, o que diz na página, deixa eu ver aqui para vocês, na página 570. Como você cozinha os alimentos. Olha só, a água não passa do estado sólido, do estado líquido para o gás a temperatura de 100 graus. Se eu confinar essa água numa panela de pressão, por isso chama uma panela de pressão, que eu vou confinar a água ali dentro, eu vou aquecendo a água, ela vai atingir 90 graus, ela não vai passar para o estado líquido, para o estado de vapor. Eu atinjo 100 graus, ela não passa para o estado de vapor. Eu atinjo 110 graus, ela não passa para o estado de vapor, ela fica na forma líquida. Eu atinjo 120 graus, ela não passa para o estado. O que vai acontecer? Porque eu condiciono a temperatura aqui dentro. No caso da panela de pressão, ela vai atingir mais ou menos 130 graus e eu vou ter o alimento aqui dentro sendo cozido a 130 graus com água. Quando eu faço isso numa panela aberta, o que acontece, pessoal? Eu boto lá a minha batata, a panela está aberta, ou seja, mesmo que eu tá com a tampa, ela está perdendo ali, mesmo com a tampa, ela atinge 100 graus e eu começo a perder a água. A temperatura desse sistema, no máximo, ele vai atingir, entre aspas, 100 graus, ou dependendo da altura que eu tô aqui em São Paulo, né, 98 graus, essa água já está evaporando, e eu só atinjo a temperatura de 98, não atinge mais que isso. Tudo bem? Por isso que quando eu quero acelerar o processo, ou a mãe pega um vegetal muito duro, ou uma carne muito dura, eu vou colocar numa panela de pressão, porque eu vou fazer com que a água que vai cozinhar esse alimento atinja 120, 130 graus e não passe para o estado de vapor. Ela cozinha o alimento ali dentro. Tudo bem?
Ah, mas tem uma perda, pessoal. Lógico que tem uma perda. Existe essa válvula aqui em cima, ó, que ela fica liberando a pressão, senão a panela vai explodir. Isso aqui é uma bomba, né? A panela explode, por isso tem que ter muito cuidado com panela de pressão. Aí ela fica lá, soltando o vapor. Mas mesmo assim eu tenho muita água aqui ainda, tá? Inclusive, pessoal, só para vocês terem uma ideia, essa panela aqui, ó, ela fica automático. Ah, professor, mas e se entupir esse aqui? A panela vai crescer. Ah, mas ela não cresce por quê? Olha lá na panela da mãe, aqui do lado aqui, ó, tem uma valvulinha de plástico. É uma válvula de segurança. O que que acontece? Se ela começar a aumentar a pressão, essa válvula ela vai romper. E na hora que ela rompe, ela vai liberar toda a pressão, e aí a água vai evaporando, e a panela não vai explodir. A panela vai ficar queimando ali, mas ela não vai explodir, tá? Porque isso aqui é uma bomba, né? Uma pressão gigantesca aqui. Beleza, pessoal? Ó, e aí como que eu identifico esse gráfico de substância pura? Em função dessa qualidade do gráfico aqui, pessoal. Sempre uma substância pura, ela vai ter um platô constante, isso aqui é um platô constante, aonde eu tenho uma mudança, olha aqui, ó, tem um éter comum. Éter é uma substância, como se fosse, por exemplo, a acetona, né? Que as meninas usam para tirar esmalte. Ali é um éter, tá? Então essa substância, quando ela está no estado sólido, ela está abaixo de menos 116 graus. Quando eu volatilizo ela, ou seja, ela passa do estado líquido para o gás a 34 graus. Por isso que se deixar a acetona aberta, por exemplo, e está uma temperatura de 30 graus, ela vai embora, tá? Ela vai embora. Por quê? Porque ela vai passar do estado do líquido, cadê meu mouse? Do líquido para o gás. Então esse é o perfil. O que que a gente chama aqui, ó? Isso aqui a gente chama de temperatura constante. Olha a outra aqui, isso aí está na apostila de vocês, tá? Deixa eu ver a página aqui, só para orientar vocês. Ó, tá na página 566. Então ele mostra, depois para vocês estudar, mostra qual que é o perfil, isso que ele está mostrando, de uma curva, um gráfico de substâncias puras, identificando o meu PF. O que é PF? Polícia Federal? Não. PF é ponto de fusão. É o único ponto aqui, ó. Quando o ferro atinge 1535 graus, ele passa do estado sólido para o líquido. Quando ele atinge 2750 graus, ele atinge o estado que ele vai passar do líquido para o vapor. Só para vocês terem uma ideia, sem perder esse gancho, olha só. Nós estamos falando de ferro. Há 21 anos atrás, né, em 2001, teve o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Eram duas torres que eram as maiores do mundo. Depois vocês procurem um vídeo lá, um ataque terrorista, né, do Osama Bin Laden, chocou aviões contra essas torres. E essas torres eram feitas de aço, né? O que é o aço? O aço é ferro mais carbono. O ferro aí que a gente encontra em construções aí. E toda a estrutura dela era feita de aço. A temperatura naqueles prédios chegou a altíssimas temperaturas. Mais de 3.000 graus. O que aconteceu? Essas torres pegaram fogo e implodiram. O que é implodir? O ferro chegou numa temperatura tão alta lá dentro, com o combustível do avião que queimou, porque eles estavam com todos os tanques cheios de combustível, chegou numa temperatura tão alta, de mais de 3.000 graus, que aconteceu o que com aquele ferro, pessoal? O ferro passou do estado sólido, primeiro, ele foi derretendo, ele passou do estado sólido para líquido, e depois do líquido, esse ferro começou a pingar lá dentro, você imagina? Esse ferro foi para o vapor. Quando essas torres desceram e eles foram, opa, tá aqui um montão que caiu das torres, não fazia sentido, porque ela estava num pedaço pequeno, ou seja, os entulhos das torres não fazia sentido pelo volume que era a construção daquilo ali.
Então, eles deduziram, não, né, com experimentos, ó, o ferro, ele volatilizou. Imagine, se o ferro volatilizou, imagine, né, mais de 3 mil, quase 3 mil pessoas que estavam dentro desses prédios e evaporaram, na realidade. A matéria orgânica, ela já tem uma temperatura menor para volatilizar, que é a famosa sublimação, né? Ali quase que sublimou. Esses cara, esse ferro aqui não. Esse ferro passou do estado sólido para o líquido, depois do líquido para o vapor. E aí eu tenho dois dados aqui importantíssimos, tá? 1535 e 2750, que é a temperatura em graus Celsius de fusão e ebulição. Tudo bem? E aqui eu mostro para vocês, né, a agregação. Então, nesse estado, vocês já cansaram de ver essas figurinhas. Então, só que isso aqui é importante para o entendimento. Bom, o gelo, ele tem uma agregação maior, ele forma um sólido. Por que que ele boia? Pessoal, olha só como algumas coisas são generosas para a gente. Como o Papai do Céu manda tudo perfeito. A nossa substância primordial da vida é a única das substâncias do estado natural que, quando se solidifica, tem uma densidade menor do que o seu líquido. É a única. Todas as outras substâncias, quando eu tenho ela no estado líquido e eu congelo esse cara, ou seja, eu tiro a energia e deixo ela no estado sólido, ela fica mais pesada do que o líquido. Por isso que ela é funda. Até faz sentido, né, pessoal? Olha só, ó. Aqui eu tenho muito mais moléculas, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho muito menos. Então, se eu fosse fazer uma densidade de qualquer substância, aqui eu teria uma densidade maior. O que é densidade? Massa sobre volume. Aqui eu teria uma densidade maior do que esse aqui, e daqui para cá eu teria uma densidade maior para esse, e ele afundar. Só que não é assim para a água. A água, olha só, em função do seu arranjo espacial, ou seja, como que elas estão ordenadas, ela tem uma densidade um pouquinho menor aqui para a água líquida. Pensa aqui no seguinte, ó, as molequinhas de água no estado gasoso. Aqui, ó, uma indo para outra aqui, ó. Densidade baixíssima, é a densidade do ar, densidade do vapor, tá? Se eu congelo essa água, ela não forma um cristal? Na hora que ela forma um cristal, o que acontece? Como eles querem ficar um ordenado com o outro, tem alguns espaços aqui dentro, ó. Formam uns espaços como esse aqui. E aí eu entro alguns espacinhos de ar ali dentro. Eu entro oxigênio, eu entro CO2. E aí o que acontece? A densidade da água sólida, ou seja, do gelo, fica ligeiramente uma densidade menor. Ligeiramente. A densidade da água é 1. Tá aqui, ó. Densidade da água líquida é 1. Densidade da água na forma sólida continua sendo água. É 0,9. Por quê? Porque tem esse arranjo. Olha aqui como elas estão juntinhas. A densidade não é massa sobre volume. A massa é a mesma. A massa de água está ali. O que muda aqui? É o volume. Eu estou mais espaçado, que eu quero dar a mão para cada um. Aí sobra um espaço. Agora, no líquido não. No líquido elas estão todas abraçadinhas, uma do lado da outra. E aí a densidade é 1. Densidade padrão. Isso implica nesse fenômeno aqui, ó. O gelo, há milhões e milhões de anos atrás, né, quando iniciou a vida, de alguma maneira, essa água que já existia aqui no nosso planeta, 4,5 milhões de anos atrás, quando começou a Terra, vamos dizer assim, né, não o universo, mas o planeta Terra, essa água congelou. Ela congelou na superfície, porque estava muito líquido. O que aconteceria se a densidade do gelo fosse igual da água, ou até maior do que da água? Ele ia fazer isso aqui, ó. Ele ia descer, ele ia lá para o fundo. Só que daí, quando ele vai para o fundo, o que ele ia acontecer? Ele ia matar os micro-organismos, as algas ou os vegetais aqui, ia formar mais gelo em cima, ia cair. O rio ia congelar, o lago e o oceano ia congelar por inteiro. Ia ficar um blocão de gelo. Mas não acontece isso. Existe uma camada de gelo que congela no lago. E aí ele fica a 0 graus congelado e fica boiando. E aí ele protege essa outra região aqui, ó. Então o gelo em determinadas
condições, ele é um isolante térmico. Vocês já viram os iglus lá, os esquimós fazem uma casa que chama iglu, e aí ele faz uma casa de gelo e entra dentro? Ali dentro da casa ele está mais quente que se ele estivesse fora. Mais quente entre aspas, tá? Ali dentro ele está a menos, no máximo menos 1 grau ou 0 grau, porque ele está no gelo. E fora tem um vento, tem uma nevasca que está menos 40, menos 30. Na Finlândia chega a menos 40. Então, há quem diga que você quer se proteger no gelo, faz um buraco, se enterra no gelo. Você se enterra, no máximo logicamente você vai perder calor pra caramba, mas no máximo você está a menos 1 graus ou 0 graus. Você está no gelo. O gelo não atinge mais do que 0 graus. Agora, e fora? Não, e fora você tem o vento, tá carregando energia, tem a nevasca, tá caindo, tá menos 40 graus. Perceberam isso, pessoal? Por isso que quando a gente coloca uma garrafinha no congelador, até o topo, não tem espaço para mais nada, e eu fecho isso, o gelo, quando a água líquida, quando ele começa a congelar, as molequinhas de água começam a dar mão uma para outra e formam um espaço. E aí, como elas estão, o gelo é implacável na força, ela vai, opa, precisamos de espaço, ela rompe esse material, essa garrafa. Se botar uma cerveja de vidro, qualquer coisa de vidro, pum, estoura. Botou uma latinha, esqueceu uma latinha de refrigerante ou cerveja, qualquer outra coisa, pum, estoura, tá? Se não estourar, é porque a garrafa é de boa qualidade, né? Quer dizer, o vidro ali aguentou a pressão. Pessoal, olha só, para a gente encerrar, isso é substância pura. E quando eu falo de substâncias que eu chamo de misturas, né? Ou seja, é a água mais um sal, é a água mais um açúcar. Eu tenho uma diferença no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Não é constante, essa é a diferença, não é constante. Ou seja, como eles não sabem se o ponto de ebulição ou o ponto de fusão é da água ou do NaCl, ou é da água ou do açúcar, eles ficam em dúvida. Aí eles falam, ó, eu vou te dar uma faixa de temperatura, ó, isso aqui é uma faixa de temperatura. Então, por exemplo, para essa substância aqui da água e do NaCl, ele vai de 0 a 1 graus, tá? E aqui ele vai de 99 a 100. Ele te dá uma faixa, ele não dá um único ponto. Essa é a única diferença, pessoal. Como que eu identifico se uma substância é pura ou se ela é uma mistura? Para os pontos de ebulição e fusão, eu tenho um único ponto. Por isso que ele é um platô aqui, ó. Aqui não é um platô, tá vendo? Tá subindo, ó. Tá subindo. Isso tá na página de vocês aí, ó. Na página 569, tá? Aqui eu tenho 2 gráficos para mostrar para vocês. Um é da água com sal e aqui é da água com açúcar. Pode ver, ó, as diferenças são as mesmas aqui. No gráfico que vocês têm na apostila, ele comenta que eu acho que é de um sal, tá? Ele não diz que é o NaCl, tá? Eu que coloquei aqui o NaCl, que é um sal de cozinha. Show de bola? Então, mistura, coloquem aí onde fala misturas, lá em cima na legenda do exercício, na 569, coloquem lá, misturas são amostras ou substâncias com 2 ou mais substâncias puras. Então eu não tenho uma única substância, eu tenho 2 no mínimo. Quais são as substâncias puras? Eu posso ter a água e eu posso ter NaCl. Então veja só, se vocês pegarem o sal de cozinha de vocês aí, esse pozinho branco, isso é uma substância pura. Eu acredito que aí exista somente o NaCl, é uma substância pura. Se eu pegar o NaCl com uma outra substância que é a água, fazer um soro fisiológico, eu estou fazendo uma mistura. Eu estou pegando uma molécula de água com uma molécula de NaCl. Show de bola? E aí, ou eu vou identificar, ó, que esses pontos aqui, ó,
eles têm uma subidinha, ou seja, eles têm um delta. O que é delta, professor? Delta é uma diferença de um valor 1 para 2. Tem o delta de 1 aí, né? É o valor de, por exemplo, de 2 para 4. De 2 para 4, o delta deu 2, ou seja, é uma diferença, tá? Então, eu tenho uma diferença no ponto de ebulição e no ponto de fusão. Substância pura é um platô, é reto. Essa temperatura é constante. Aqui não é constante. Bom, agora a gente já consegue ir para o nosso exercício. É no 567. Olha só como é fácil aplicar esse conhecimento, né? Observe os gráficos a seguir que mostram as mudanças de estado físico da substância pura. Ó, já está falando substância pura. Então eu sei que tem que ter um platôzinho aqui. Ó. O que é platôzinho? No caso aqui, temperaturas constantes. Ó, temperaturas constantes. Quando submetir ao aquecimento é o resfriamento. Então, resfriamento. Então, bote aqui, ó, aquecimento. Coloquem aqui do lado. Processo que? Endotérmico. Eu estou fornecendo energia para esse cara, para ele passar do estado sólido até o vapor, por exemplo. E aqui, eu estou resfriando. Resfriando, eu tenho que fazer com que ele tire a energia que ele absorveu. Então, é um processo exotérmico. Então, botem aí. Endotérmico e exotérmico. É uma palavrinha que vai acompanhar vocês por um bom tempo. E aí, vocês precisam só entender isso. Quando eu forneço energia, é uma reação endotérmica. Quando eu tiro energia, é uma reação exotérmica, ou seja, tira ou libera, né? Lembra lá do ex, né? Ex-namorado, ex-marido, é o que está saindo, é o que está indo embora. Então vamos ver, ó. Indique durante o aquecimento a temperatura de fusão. Deixa eu ver se eu coloco. Ah, aqui, ó. Tá o chumbo aqui, ó. O chumbo é aquele que a gente utiliza antigamente utilizava para fazer ficha de telefone, utiliza para fazer a chumbada lá da pescaria, para dar o peso, porque o chumbo é bastante denso, né? Um pedacinho dele é bem pesado, né? Ó, pé de chumbo, aquele cara que pisa mesmo no acelerador. Então, ou seja, pesado, o chumbo é pesado. Então, olha só, a hora que eu atinjo 328 graus, o que vai acontecer aqui? Eu vou passar de sólido para líquido. Esse cara aqui, ó, esse platô, é onde eu tenho coexistem, é assim que é a palavra, coexistem. Existem ao mesmo tempo moléculas não, o que é átomo? Átomos ou agregados no estado sólido e no estado líquido ao mesmo tempo, tá? Então vamos ver, ó. Então, temperatura de fusão é 328. Tá aqui, ó, fusão 328. Então, essa temperatura aqui é onde o material está se transformando no estado sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é óbvio, né? Lá, ó, 1620 graus, tá aqui, ó. Tá? Então, esse é o aquecimento, fusão e ebulição. Os estados físicos em 5 minutos. Vamos ver aqui, ó, em 5 minutos. Aqui tá 10 minutos, ó, tempo. 5 minutos, bem aqui no meio. Qual que é o estado aqui, ó? É só sólido, tá? Opa, esqueci de colocar aqui, ó, ebulição. Então aqui é só sólido, ó. É só sólido, porque eu tô aqui nesse meio aqui, ó. E os estados físicos em 15 minutos? Opa, em 15 minutos, professor, tá aqui no meio. Como ele tem um platô aqui, ó, aqui coexistem no mesmo estado sólido e líquido. Sólido e líquido. Quanto? Ah, uma porcentagem, 50-50. Se eu estou bem mais aqui, ó, na ponta, eu tenho muito mais líquido do que sólido. Então, veja só. Se eu atingir uma temperatura de 328 graus, eu posso derreter o chumbo. Isso é fácil de fazer, viu? A gente bota num forno lá e pega a chumbada e derrete. Pega os da pescaria do papai lá e derrete o chumbo. Deixa ele líquido, 328. Mas não é fácil atingir essa temperatura aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, um forno de pizza, quando a gente vê lá o cara queimando a pizza lá, né? Produzindo a pizza,
ali dentro está nessa faixa de 350 a 400 graus. Então, para eu derreter o chumbo, eu teria que pôr ele numa cápsula lá dentro desse forno, e aí ele vai derreter, vai ficar líquido, eu trago ele, e aí eu moldo, né? Eu faço uma pecinha de chumbo. E aí, os estados físicos a 30 minutos. 30 minutos, ó, tá aqui, ó, no meio, ó, 30 minutos. Então, o que que ele tá? Somente líquido, né? Aqui ele já tá líquido. Ó. Nessa região aqui ele tá todo líquido. E aí, no estado a 40 minutos, tá aqui, ó. Aqui, ó, 35, 50 estaria aqui no meio. 40 minutos estaria aqui na transição entre líquido e vapor. Líquido e vapor. Ou gás, né? Se vocês quiserem colocar gás, mas não é gás, é vapor. Tá? Lembra, a diferença de gás é quando eu já tenho a substância na forma gasosa, como o oxigênio. Quando eu tenho ela na forma líquida originalmente, e eu aqueço esse cara e ele vai passar para o gás, eu não chamo de gás, eu chamo de vapor, né? O vapor daquele líquido. Tudo bem? Isso funciona para a água também. E o estado líquido é 55 minutos, ó, 55 minutos tá aqui, ó. Então aí ele tá todo no vapor, tá? Beleza? Vamos ver o resfriamento. O resfriamento é o contrário, é um processo exotérmico. Então imaginamos que eu transformei esse cara num gás, e aí eu vou e condenso esse cara. Eu boto lá um condensador. O que vai acontecer nesse condensador? Ele vai começar a voltar, ele vai transformar em líquido, depois de líquido sólido. Eu estou tirando, eu estou resfriando esse cara. Olha só o resfriamento desse cara aqui. Aqui faltou um risquinho, tá? Mas é para ter um risquinho aqui, ó, que é o 328. Indique durante o resfriamento a temperatura de condensação. Obviamente, né? Eu vou condensar, vou transformar de vapor para líquido, 1620 graus. E a temperatura de solidificação? Obviamente é 328 graus, que é a solidificação. Condensação é essa região, solidificação é essa região aqui. Tudo bem, pessoal? Olha o nosso próximo aqui, pessoal. Ó, esse é bacaninha, tá? Esse tá na página 568, tá? Exercício 2. Leia a tabela a seguir. Então, eu tenho uma tabela aí, ó. Ele tá dando várias substâncias, 5 substâncias. De A, ele não fala qual que é, tá? Não, pouco importa isso. Ele só me dá a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem em cima dessa temperatura de fusão, que é o ponto de fusão, né? Ó, 1 atmosfera. Ó, lembra dessa 1 atmosfera? Ele está indicando que, como se fosse a água, né? Existe uma coluna de ar aqui dentro, que essa coluna de ar é a coluna padrão. E essa coluna padrão, ela foi medida ao nível do mar. Não adianta eu pegar esses estudos e lá em La Paz, e lá em Bogotá, que vai ser diferente esses pontos de ebulição e de fusão, tá? Ele está dizendo que aqui é o nível do mar. Então, eu coloco aqui, ó, do ladinho de uma atmosfera, nível do mar, tá? Pessoal, então eu quero que vocês coloquem aqui, ó, uma atmosfera, coloquem o nível do mar e coloquem isso aqui, ó, em cima, para vocês já começarem a associar, né? Temperatura de fusão é a passagem do sólido para o líquido. E, obviamente, a temperatura de ebulição é a passagem do líquido para o vapor. Então, sólido para o líquido é o TF e líquido para o vapor é o TE. Feito isso, pessoal, fica fácil interpretar esse resultado aqui, ó. Determine os estados físicos de cada substância. E aí ele vai querer o estado físico a 25 graus, a 5 graus, ou seja, um dia quente, um dia normal, né? Um dia frio a 25 graus e um dia muito quente a 35 graus. Então, será que essas substâncias vão estar no mesmo estado, o mesmo estado físico, sólido, líquido e gasoso, nessas diferentes temperaturas? Olha o que o professor vai fazer. Depois, se vocês quiserem, vocês façam isso. Eu não sei se tem espaço aí, mas dá para fazer isso sim, ó. Do lado do exercício, ó, do jeito que eu fiz aqui, ó, do lado do exercício, montem essa tabela que eu vou fazer agora, tá? Mas depois vocês fazem isso, dá para vocês tirarem um print da tela. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou montar essa tabelinha aqui, ó. Eu vou montar a substância e eu vou dizer
a 25 graus, a 5 graus e a 35 graus. Então é letra A, B e C. Olha só, presta atenção que o professor vai fazer aqui, ó. Eu vou analisar essa substância a 25 graus, substância A. Qual estado da matéria ela se encontra? Eu vou olhar para essa linha aqui, ó, vi esse grau aqui, ó, essa temperatura é o de fusão e essa é de ebulição. Aonde que está os 25 graus aqui? Menos 180 e menos 45. Então, ela tem uma passagem daqui para cá. Aonde que está o 25 graus? 25 graus não está aqui, ó. Não está bem para esse lado aqui, na realidade, ó. Menos 180, menos 170, menos 50, zero. Tá? E aqui, menos 45. O que acontece aqui, ó? A 25 graus, ele está nessa região aqui, ó. Então, essa substância, ela só pode ficar no estado de vapor, porque eu não atingi a temperatura para ela passar para o estado sólido, para o estado líquido, tá? Então, ela está aqui, ó, a estado de vapor. Vamos pensar 5 graus? A 5 graus, onde que está 5 graus? Está um pouquinho para cá, não está, ó? Como se estivesse aqui, ó, onde está o meu mouse aqui, ó. Então, 5 graus, ela continua ainda vapor. E a 35? Pô, 35 está lá na frente, professor. Perto do leão aqui, ó, 35 graus, também vai estar no estado de vapor. Bom, não entendi direito ainda, professor. Vai entender agora, porque aqui tem uma diferença legal. Vamos pegar essa substância B a 25 graus. Aonde que está 25? Aqui não é 30, 25 estaria aqui no meio, aqui, ó. Então é menos 35, menos 25, menos 20, menos 10, zero. Aí, 1, 2, 5, 10, 25 graus. 25 graus está aqui, ó. Está bem aqui. Então, o que ela é aqui, ó? Ela só pode estar no estado líquido. Está aqui, ó. E a 5 graus, professor? Opa, 5 graus está mais congelado, né? Está mais frio. Mas mesmo assim, ó, ela continua no estado líquido. E a 35? Opa, professor, 35 ela vai estar nessa região aqui, ó. 30, 35 graus. O que ela é? Aí ela é vapor. Captaram a informação? Como que eu analiso isso? É como se eu olhasse a escala inteira de temperatura. 0, e aí eu vou para os resultados positivos, 0 para os resultados negativos, tá? Olha a C aqui, pessoal, olha a C. C, eu vou olhar 25 graus. Aonde que está 25 graus? Não está aqui nessa região aqui, ó. Eu tenho 10, 12, 14, 20, 25 graus. E aí eu vou atingir lá até 120. 25 graus está aqui, ó, tá aqui no meio. Então ela é líquido. Ó, o C é líquido. E a 5 graus? Opa, 5 graus está para cá, professor, ó. 5 graus está aqui, ó, antes do 10, ó. 5 graus, se eu tiver 5 graus para essa substância vai se encontrar no estado de sólido. Tá aqui, ó, 5 graus. E 35 graus? Opa, 35 graus vai estar aqui, ó, professor. Vai estar depois do 25. Então, só que não importa, né? É uma faixa de temperatura. Então, ela vai continuar sendo líquido. Tudo bem? Estão pegando o raciocínio que eu estou fazendo aqui? Olha só agora, a substância D. Substância D, eu vou analisar ela a 25 graus. Aonde que está o 25 aqui, ó? Nessa escala aqui, ó. De menos 60 até 15. 25 está aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Então, qual que é o estado da matéria da letra D se ela se encontrar a 25 graus? Só pode ser vapor. Tá aqui, ó. Vapor. Cadê o mouse, ó? Vapor. E depois, se eu tiver 5 graus, opa, professor, 5 graus está mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá antes do 15. 5 graus Celsius. 5 graus Celsius está aqui. Então, o que ela vai ser? Ela vai ser líquido. Tudo bem? Ela tá líquida aqui, ó. E aí, e a 35? Opa, voltei para cá, professor. 35 graus, ela está mais aqui nessa região. Desse lado direito. Então, 35 graus, ela vai estar, ó, vapor. Por isso que a gente colocou isso aqui, ó. Essa definição, ó. Passagem de líquido para vapor. Vai estar aqui, ó. Então, ela vai ser vapor. E olha o E. O E. O E, a 70 graus, ela passa do estado sólido para líquido. E a 320 graus, ela passa do estado líquido para o vapor. Beleza? Eu tô a 25 graus. Eu tô 25 graus aonde que tá? Tá aqui, ó. 25 graus tá aqui, tá bem aqui atrás. Então, ela está no estado sólido.
E daí? E a 5 graus? A mesma coisa, professor, não mudou nada. A 5 graus ela vai continuar nessa região aqui. Então ela é sólido. E a 35 graus? Mesma coisa, professor. 35 graus ela está aqui, ó. Tá antes dos 70. Então ela vai ser sólido. Tudo bem? Então ela só vai começar a passar para o estado líquido quando ela tiver passado de 70 graus. Imaginamos que eu estou numa temperatura de 71 graus. Opa, professor, 71 graus já aqueceu aqui, ó. Ela está no estado líquido. Tudo bem, pessoal? Então, ó, tire um print dessa tela aqui, ó, se vocês puderem, tá? E essa é a configuração que dá o entendimento da resolução desses exercícios. Mas ele está aqui, ó, né, para vocês responderem letra A, B e C. Por isso que eu falei para vocês, ó, dá para construir do lado aqui, ó, não precisa escrever, só coloca a abreviação, né, VAP, líquido, sólido, tá aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa aula aí.